quadro de exercício físico de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre os treinos funcionais. Você já deve ter ouvido falar, assim como eu, e eu vim aqui tirar essas dúvidas com o Pedro. Tudo bom, Pedro? Olá, tudo bem, Carolina? Tudo certo. Fala pra gente o seguinte, qual que é o foco do treino funcional? O foco funcional, ele é para o desenvolvimento da capacidade física e principalmente as habilidades motoras, como força, flexibilidade, equilíbrio e muitas vezes juntar todas elas num treino só. A gente pode dizer que é um treino de reabilitação ou é um treino com foco na perda de peso, queima de calorias? Isso, na verdade, ele foi criado, nessa vertente de reabilitar. Então, funcional está ligado aos movimentos, ao ser humano estar funcional para as práticas dele. Na verdade, é voltado para os hábitos e movimentos, o que a gente chama de atividades da vida diária. Só que daí ele foi também, para ter um contexto mais social, ele foi trazido de uma outra forma que ele também pode ser utilizado para outros enfoques, principalmente trazendo maior dinamismo no treino. Então você quebra aquela repetição massiva quando você vai comparar, por exemplo, com os treinos de musculação, que a gente chama de treino resistido, né? Então a gente trabalha sempre aquela mesma musculatura, muitas vezes, várias vezes durante longos meses. E daí você vai ver até alguns alunos que ficam perguntando: mas professor, eu não posso trocar o treino? Mas professor, quando que a gente vai trocar o treino? Porque muitas pessoas, elas buscam esse dinamismo. É lógico que a gente sabe que tem outras pessoas que já preferem aquele quadro, né? Que é sempre o mesmo, que a gente sabe que vai ter uma outra vertente, assim, vai oferecer maior ganho de massa muscular e força, que isso é voltado pro treino de musculação. Agora, no treino funcional, ele vai trabalhar várias capacidades, então você pode trabalhar mixando força, por exemplo, com equilíbrio, que é muito utilizado para você fortalecer os músculos estabilizadores, que principalmente vai trabalhar na região abdominal, das costas, porque a gente vê que hoje em dia tem muitas pessoas com dores lombares, né, nas costas, dificuldade de postura, e que com esse tipo de treinamento você consegue melhorar. E um outro ponto ainda a acrescentar está focado nos esportes, né? Então o treino funcional ele também veio nessa linha de você acrescentar, porque o que eles começaram a ver? Só musculação para um treino, por exemplo, de surf, um treino de jiu-jitsu, em que entram atletas, só o ganho de massa muscular e força acaba tirando outras propriedades que seriam mais importantes. E a gente tem visto que o desempenho dentro das competições dos atletas que utilizam o treinamento funcional tem sido muito mais eficiente. Então, comparado com a academia, fala pra gente assim, quais são as vantagens de se estar realizando um treino funcional? Isso, então pontuando, eu acredito que o principal seria o dinamismo do treino. Então a variação nos exercícios permite uma maior motivação pelo aluno, né? Isso pensando num ambiente em que o aluno ele seja totalmente funcional, sem nenhuma lesão prévia, sem nenhuma dor específica e que possibilite ele trabalhar em conjunto várias capacidades físicas. Agora no dia a dia, para as pessoas, né, na verdade, ela pode ser utilizada e pode ser iniciado como uma forma de treinamento em casa, exatamente para aquelas pessoas que têm menos tempo, têm maior dificuldade de se deslocar para uma academia e pode fazer em casa. Só que isso também é um dificultador, porque normalmente a gente chega cansado em casa e tal. Se não fizer aquela meia parada, né, já antes nem chega em casa, assim, chegou em casa, põe o tênis, põe a roupa e já sai. Porque chegou, sentou no sofá, descansa, não sai mais. Parece que suga você, né, o sofá. Então, pensando nessa dinâmica, para aquelas pessoas que são um pouquinho mais disciplinadas, que tenha essa noção de você voltar para casa mesmo cansado ou acordar um pouquinho mais cedo para fazer os exercícios funcionais, eles são bem adaptativos e podem ser utilizados em casa sem um custo a mais, né, nessa parte mensal assim.
Olha lá que ótimo. Então, Pedro, eu não vim assim caracterizada à toa. Ele vai me passar algumas dicas e você aí de casa presta bem atenção para você aprender a fazer também. Alguns exercícios que a gente consegue se virar sem uso de aparelhos, aqueles acessórios que a gente encontra na academia. Então, ele vai me ensinar e você presta atenção aí para você fazer aí na sua casa. O segredo, pelo que eu entendi, tá no tempo. A gente tem aí 1 minuto para realizar algumas repetições, é isso? Isso. Então, perfeito. são 3 exercícios que você vai me passar no nível fácil para mim e no nível difícil para ele. Aí na sua casa você escolhe qual que você acha que vai ser melhor para o seu corpo. E eu tenho 1 minuto para realizar quantas repetições, Pedro? Então, o primeiro exercício ele vai ser 5 repetições, o segundo vão ser 10 repetições e o último vão ser 15. Tá. Podendo dobrar. Ao passo que você vê que está ficando mais fácil, você pode ir acrescentando. O primeiro ser 10, o segundo ser 20 e o terceiro ser 30. Então você vai no seu nível, no seu ritmo, tranquilo, sossegado. Vamos lá, qual que é o primeiro exercício então? Primeiro, no nível fácil. No nível fácil, perfeito. Então vamos lá, Caroline. O que a gente vai trabalhar nesse primeiro exercício? Esse primeiro exercício trabalha tronco, estabilização, então de preferência o tempo todo manter o abdômen contraído. A gente vai trabalhar perna e também apoio de braço. Tá, então vamos lá. Então colocou a mão no chão, leva a perna atrás, apoiou, voltou e ficou em pé. Não é tão difícil, mas a gente tem que fazer uma sequência aí. Eu vou fazer mais uma vez. Já tá craque, Carolina é 10, isso aí, muito bom. E no nível difícil? No nível difícil, então o burpee, ele vai ser, apoiou a mão no chão, chutou a perna lá atrás, desceu o peito no chão, voltou, saltou. Esse seria o movimento completo. 5 repetições, aí descansa até fechar 1 minuto. Isso. Legal. E o segundo exercício? O segundo exercício vai ser o abdominal. Então vamos lá. Então deitou no chão. Mão no peito. Mão no peito, olhou lá pro teto, subiu, expirando e desceu devagarzinho. Sobe ao máximo, tirou o ombro do chão e voltou. Perfeito. Muito bom, perfeito. Agora me ajuda a subir. Claro. Você faz o nível difícil. Tá bom, combinado. Então, o nível mais difícil seria estendeu lá atrás, subiu, grupou e voltou. De novo, levou lá atrás, grupou, beleza? São 10 vezes. São 10 movimentos. Descansa até 1 minuto. Até finalizar o minuto inteiro. Tá, e o terceiro e último? E o terceiro seria o agachamento. Então, pernas paralelas. Isso. Daí vai contrair novamente o abdômen. Pode cruzar o braço lá, vai levar o bumbum para trás como se fosse sentar e voltar. Isso. Se descer um pouquinho mais, sentiu dor, vai fazer um movimento mais curto. Tá. Se conseguir, a ideia pode descer até lá embaixo e voltar. Esse seria o nível mais difícil. A gente faz até aqui e o mais difícil, se você não sentiu que tá confortável, desce. Isso, pode fazer um pouquinho mais para baixo. Daí, quanto maior o ângulo, maior o uso da musculatura. Tá, esse certo? também, esse faz 15 repetições. 15 a 30 repetições. Pra fechar 1 minuto. Para fechar 1 minuto. São dicas para você fazer aí na sala da sua casa, no quarto, em algum tempinho que você tiver durante o dia. Vamos malhar, hein, gente? Lembrando que essas superbactérias não estão só em ambiente hospitalar, tá? Existem também chamadas bactérias da comunidade, as bactérias dessas doenças do dia a dia, né? Que também podem se tornar multiresistentes. O principal risco é esse que eu citei para você agora há pouquinho, é você não ter mais o que usar para essas pessoas. Muitas vezes no hospital, quando o infectologista é chamado para avaliar um paciente, nós já utilizamos todos os antibióticos injetáveis disponíveis e nenhum mais mostra sensibilidade, aquela bactéria não mostra mais sensibilidade para aquela medicação, né? Então fica difícil. Eu já cheguei a ver algumas bactérias, né, que eu não vou citar nomes, que são nomes muito complicados aqui, mas resistentes a todos os antibióticos que foram testados. Então, assim, 10 antibióticos testados, 10 antibióticos resistentes.